Olá, eu sou a Gabriela, sejam bem-vindos ao treinamento básico da Price Labs. Neste webinar, vocês aprenderão a configurar a vossa conta Price Labs do zero. O treinamento é dividido em duas partes. A primeira é este guia, previamente gravado, onde mostro os aspectos principais a configurar antes de começar a sincronizar os vossos preços. A segunda parte consiste numa sessão de perguntas e respostas, com um de nossos especialistas de produto. Portanto, qualquer dúvida que aparecer durante a sessão, fiquem à vontade para deixar no chat ou na sessão de perguntas e respostas, e responderemos tudo na segunda parte. Bora começar? O primeiro passo é adicionar as suas propriedades aqui na Price Labs. Se você ainda não tiver nenhuma propriedade adicionada, esse botão de adicionar estará no centro da sua tela. Caso você já tenha alguma propriedade adicionada, esse botão estará aqui, no canto superior direito. Clique em adicionar e reimportar propriedades. Aqui você verá duas opções: conectar através de um PMS ou gestor de canais, ou conectar via Airbnb, Booking.com, VRBO ou Howfy. Se você não está usando um gestor de canais e quiser conectar diretamente ao seu canal, a Price Labs irá enviar recomendações diretamente para esse canal. Caso você esteja usando o gestor de canais, a Price Labs envia para o gestor e esse gestor sim que fará a distribuição para todos os seus canais. Então, para conectar com o canal, escolha esta opção, depois escolha o seu canal aqui, eu vou usar o Airbnb como exemplo, e, por exemplo, para conectar com o Airbnb, veja que a gente pede só para você clicar aqui, em conectar Airbnb. Neste caso, irá abrir a sua página do Airbnb, onde você autoriza a integração, e depois você é redirecionado para a Price Labs e a sua propriedade já aparecerá aqui. Para cada integração, você verá um passo a passo diferente. Então, se você tiver alguma dúvida, clique no link azul que vai aparecer aqui embaixo, e isso lhe levará para um guia com o passo a passo detalhado dessa integração. Já se você estiver usando um gestor de canais, clique nesta opção, escolha o seu gestor nesta lista ou procure nessa barra de pesquisa. E ao selecionar, você verá aqui o passo a passo para essa integração. Aqui também, se tiver alguma dúvida, clique neste botão e verá um artigo com o passo a passo mais detalhado de como fazer essa integração. Depois das suas propriedades adicionadas, vamos começar a configuração. Clique aqui em revisar preços. E aqui a gente vai começar falando primeiro do preço base. Ele é uma das configurações mais importantes, se não a mais importante aqui do seu painel da Price Labs. É nele que toda a precificação dinâmica começa. Então é muito importante que ele esteja alinhado com o potencial e com a categoria da sua propriedade. De uma forma muito resumida, o preço base seria a média das suas tarifas durante o ano inteiro, considerando altas e baixas temporadas. Então, se você já tem um preço base bem definido, pode inserir aqui nessa caixinha e clicar em salvar e recarregar. Mas caso você precise de ajuda, clique aqui em Quero ajuda com o preço base. Aqui a Price Labs fornece alguns valores de referência. Você vai ver o preço base importado e o preço base pela vizinhança. E no futuro você também verá o preço base recomendado. Eu já vou falar dele daqui a pouco. O preço base importado irá aparecer por aqui, com um novo retângulo. Ele é o preço baseado nas suas tarifas antes da Price Labs, no que você já tem no seu canal ou no seu gestor de canais. Então, se a sua estratégia já está funcionando bem, escolher começar por esse preço base importado é uma boa opção. Já o preço base pela vizinhança, ele vai analisar propriedades semelhantes e como eles estão se comportando. Pode clicar aqui e quando você escolher pela primeira vez essa opção, o sistema vai pedir alguns detalhes, como o link para sua propriedade no Airbnb e também como você se comporta a nível de taxa de limpeza. Depois disso, é muito importante que você selecione a categoria da sua propriedade. E aqui seja o mais honesto possível. Se a sua propriedade for nova e você não souber muito bem por onde começar, talvez considere começar aqui pela categoria intermediária. Mas, se a sua propriedade se encaixa num perfil mais econômico, selecione a primeira opção, ou se a sua propriedade está oferecendo mais amenidades ou mais experiência do que os competidores ao seu redor, aí sim escolha a categoria sofisticada. A Price Labs analisa cerca de 350 propriedades num raio de pelo menos 15 quilômetros, com a tipologia similar à sua,
para gerar essas recomendações. Cada preço base vai posicionar você num percentil diferente do mercado. O que seria percentil? Bom, pense no seu mercado, em todas as propriedades do seu mercado, espalhadas numa régua de 0 a 100, onde em 0 você teria a propriedade mais econômica e 100 a propriedade mais sofisticada. Se você posicionar a sua propriedade no percentil 50, você estará bem no meio ali dos seus competidores. Isso é importante porque quando você seleciona um preço base, a Price vai falar aqui nessa barra azul em que percentil do mercado você estaria caso você posicionasse seu preço base neste valor. Aqui embaixo você também tem um gráfico de como ficariam seus preços mensais em médias se você definisse o preço base com aquele valor. Se estiver satisfeito com isso, então clique em confirmar preço base. O terceiro valor de referência de preço base é o preço base recomendado, que eu falei há pouco. Esse preço base recomendado, ele não vai aparecer de imediato. Ele substitui o preço base importado após algumas semanas sincronizando com a PriceLabs. Cerca de 14 a 21 dias sincronizando, você já verá um preço base recomendado. Esse preço base recomendado, ele vai aparecer ao longo do tempo aqui na PriceLabs, no seu painel, porque ele tem em conta a performance atual da sua propriedade, comparando isso com o mercado. Ele sim é um valor de referência muito importante para você ficar atento e não perder nenhuma oportunidade. Agora, vamos falar do preço mínimo. Ele seria o menor valor aceitável por diária e precisa, claro, cobrir custos e despesas para evitar prejuízo. Mas atenção, o preço mínimo não deve estar muito próximo do preço base. Se esses dois valores estiverem muito perto, você tira a flexibilidade do nosso algoritmo de aplicar descontos e também de ajustar valores, principalmente em baixa temporada. A nossa recomendação é que você defina esse preço mínimo cerca de 20 a 30% abaixo do seu preço base. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vamos definir um preço mínimo aqui de R$300. Estou vendo que aqui agora, nas próximas datas do meu calendário, ao invés de eu estar vendo uma precificação dinâmica, eu estou vendo um preço fixo. Isso porque a PriceLab está atingindo o limite mínimo. Os nossos preços recomendados aqui estão indo abaixo do mínimo. Por isso é que a PriceLab está respeitando o mínimo em todas essas datas. Vamos então baixar aqui para talvez R$200 e clicar em salvar e recarregar. Pronto. Agora eu vejo que a PriceLab já está conseguindo fazer a minha precificação de forma dinâmica, apesar de ver que algumas datas aqui estão sendo limitadas sim pelo meu preço base, a não ser por algumas datas de última hora que ainda continuam sendo limitadas pelo valor mínimo. Nesse caso não é tão alarmante, são só 3 datas ali, e é até comum ver isso acontecendo, porque quanto mais perto da data, um pouco mais agressiva é a estratégia. É isso, configure o seu preço mínimo com essas duas regras em consideração. A primeira, cobrir os custos. A segunda, ter uma distância considerável entre o preço base e o preço mínimo para não limitar o nosso algoritmo. O próximo passo são as configurações de estadia mínima. Nós queremos otimizar a reserva como um todo, então não basta apenas olhar para o preço. Vamos também definir as estadias mínimas. Se você ainda não tiver feito isso, pode clicar aqui em Defina sua estadia mínima, ou pode clicar também aqui nesse botão de editar para ir para todas as personalizações. Na página procure restrições de estadia e depois clique em configurações de estadia mínima. Depois ative este botão para aplicar restrições de estadia mínima. E aqui você tem duas opções. Personalizar uma restrição ou usar a recomendação da PriceLabs para curto ou para médio prazo. Quando você usa a recomendação da PriceLabs, vou clicar aqui, a gente vai perguntar qual é o mínimo permitido possível para suas estadias. Esse perfil recomendado, ele vai flutuar as suas estadias mínimas, assim como a gente faz com os preços, mas para estadias mínimas. Então, se a gente vê um evento acontecendo ou uma época de alta demanda, talvez a sua estadia mínima seja mais alta. Se a data estiver se aproximando, se a sua performance for baixando,
a gente vai também adaptar essa estadia mínima para manter você competitivo. Mas nunca vamos recomendar uma estadia mínima menor daquela que você definir nesse campo. E aqui você pode adicionar o mínimo permitido padrão e o mínimo permitido se for um dia órfão. Vamos imaginar que a minha estadia mínima é de 2 noites, para dias de semana e para fins de semana. A PressLabs vai conseguir flutuar aqui para cima, mas nunca menos que 2. Só que eu vou abrir uma exceção se tiver uma noite entre 2 reservas sozinha. Isso é o que nós chamamos de dias órfãos. Se tiver essa noite sozinha entre 2 reservas, eu permito que a PressLabs abra essa noite. Então, eu vou colocar 1 aqui. E aí eu posso clicar em salvar e recarregar. Se eu quiser ver como são feitas essas recomendações em mais detalhes, é só vir aqui para baixo e a gente vai mostrar exatamente mês a mês como que vai funcionar essa recomendação dinâmica. Mas se você já tiver uma estratégia bem definida a nível de estadias mínimas ou quiser aplicar um perfil único para todo o calendário, você pode clicar em personalizado e personalizar a sua estadia mínima padrão, o seu intervalo de dias órfãos, as reservas, a estadia mínima para reservas de última hora, para reservas distantes. Para esse perfil personalizado, você também tem uma ferramenta de ajuda que você pode clicar, escolher se você quer reserva de curto prazo ou médio prazo. E aqui vai sugerir uma configuração de estadia mínima personalizada com base no seu mercado. Então, você pode iniciar por esse perfil, clicando em aplicar e personalizar. E aí, ver se faz sentido aqui para sua propriedade, ajustar ou não. E aí sim, salvar alterações. Bom, para esse exemplo, eu vou ficar aqui com esse perfil recomendado mesmo. Vou deixar o mínimo permitido de 1 noite para deixar a PressLabs decidir o que seria melhor para o meu calendário, até porque nessa propriedade de teste eu não tenho nenhuma limitação mínima, então vou deixar 1 e vou clicar em salvar alterações. Pronto, agora no calendário você verá essa lua aparecendo aqui no canto superior esquerdo de cada data, mostrando qual a estadia mínima para cada data. Se a gente for para uma data, por exemplo, aqui de mais alta demanda, a gente já vê essa estadia mínima aumentando. Para datas de baixa demanda, provavelmente uma estadia mínima menor. Dessa forma, você tem otimizado não só a precificação, mas também as configurações de estadia mínima. Pronto. Agora que você já definiu preço base, preço mínimo, estadias mínimas e fez outras configurações, se necessário, como mapeamento ou até as próprias substituições manuais, chegou a hora de sincronizar preços. E sincronizar aqui seria começar a enviar essas recomendações para o seu canal ou para o seu gestor de canais. Faça isso clicando aqui, nesse botão. Ele irá ficar verde e dessa forma, pelo menos uma vez por dia, de forma automática, a PressLabs irá enviar essas recomendações para o seu canal ou para o seu gestor de canais. Mas vamos imaginar que você fez alguma alteração manual e quer sincronizar imediatamente, sem ter que esperar pela sincronização automática. Poderá fazer isso clicando aqui, em Sincronizar agora. Gostaria também de falar desse botão de salvar e recarregar. Esse botão atualiza os dados dentro da PressLabs, as configurações, por exemplo, e também puxa atualizações de disponibilidade do seu canal. Se você acabou de receber uma reserva e ainda não viu ela sendo refletida no seu calendário e quer ver isso de forma imediata, clique em salvar e recarregar para atualizar a disponibilidade também. Bom, em resumo, salvar e recarregar para atualizações apenas dentro da PressLabs e sincronizar agora para enviar as recomendações. O próximo passo chama-se mapeamento de propriedades. E esse passo só irá ser útil se você tiver propriedades conectadas diretamente através de canais como, por exemplo, Airbnb, Booking. Isso irá criar 2 anúncios separados no PressLabs. Só que, em teoria, eles, na verdade, são a mesma propriedade. Então, você pode mapear eles aqui dentro da PressLabs e, para fazer isso, aqui no painel de preços, você verá
um ícone de mapeamento de propriedade. Você também pode fazer isso indo aqui em Dynamic Pricing e em Gerenciar Propriedades. Lá também você verá um botão Mapear Propriedades. Eu vou fazer aqui, por enquanto, um exemplo. Então, clique em Mapear Propriedades. E aqui vai aparecer para você selecionar uma propriedade pai. Você seleciona uma propriedade que vai agir como propriedade pai. E embaixo, neste exemplo não está mostrando porque eu não tenho nenhuma propriedade que seja a mesma, só que integrada com outro canal. Do seu lado, você verá a opção de escolher a propriedade filho. E aí você seleciona a outra propriedade restante como a propriedade filho. E depois clique em mapear propriedades. Essas propriedades aparecerão aqui no seu painel de preços com o nome de propriedade pai e propriedade filho. E todas as edições, configurações, modificações feitas na propriedade pai irão se espelhar para a propriedade filho de forma automática. Além da praticidade que isso traz, tem também um benefício financeiro. Você pagará a mensalidade cheia apenas para a propriedade pai e a propriedade filho terá uma taxa reduzida. Se você quiser alterar manualmente alguma dessas regras, como fazer? Você pode aplicar uma substituição manual para qualquer data. Vou dar um exemplo. Você está olhando o seu calendário e verifica que as recomendações que a gente está fazendo aqui não estão de acordo com as suas expectativas. Eu gostaria que essa semana fosse precificada um pouco acima, mas o resto do meu calendário eu estou satisfeita. Então eu vou selecionar essa semana, vai abrir essa janela, eu vou verificar as datas que eu quero alterar. E aqui eu tenho algumas alterações que eu posso fazer. Eu posso definir um preço final novo fixo ou percentual. Para esse exemplo, eu vou usar o percentual. Aqui eu vou acrescentar talvez 10%. Eu posso também definir um preço mínimo e preço máximo novo para esta semana. Também posso definir estadias mínimas novas. Uma consideração sobre as substituições manuais é que se você aplicar um desconto e a sua data já estiver batendo o preço mínimo, a Price Labs não irá recomendar abaixo do seu preço mínimo. Se você tiver essa intenção de fazer com que o seu preço vá abaixo do preço mínimo padrão para a sua propriedade, altere aqui o preço mínimo. Pronto. Eu vou adicionar essa substituição aqui, e aí você verá no seu calendário essa linha roxa para todas as datas que você tiver feito alguma alteração. Depois de fazer, se decidir verificar, editar, alterar qualquer uma dessas alterações manuais, você pode clicar nessa barra roxa ou aqui do seu lado direito, em substituições manuais, você pode clicar no ícone de olho e aqui você verá o botão de editar ou eliminar para tomar ações de uma forma mais simples. Essas são as configurações básicas essenciais para garantir que a precificação dinâmica funcione com segurança e eficiência na sua conta. Preço base, preço mínimo e estadia mínima. Recomendamos dominar essas etapas iniciais antes de avançar para as automações mais complexas. Se você quiser se aprofundar mais em relatórios, desempenhos, gráficos, estratégias, convido você para se inscrever no treinamento avançado da Price Labs. Muito obrigada por acompanharem esta primeira parte. Fiquem ligados para darmos início à sessão de perguntas e respostas. Um de nossos especialistas entrará em instante. Até breve!